E aqui esse texto ele fala sobre o escravo hebreu do próprio povo hebreu. Ele era um escravo do seu próprio povo, e como isso acontecia? Por dois motivos. O primeiro dos motivos acontecia por uma dívida impagável, por algo que ele devia e ele não tinha como pagar aquele seu vizinho, aquele seu compatriota. Então ele deveria ir servir aquele vizinho e trabalhar com ele por 6 anos, trabalhar com ele arduamente, sem receber todo o seu sustento, mas apenas parte do seu salário, para que no 7º ano ele fosse liberado. O segundo motivo, que ele se tornava um escravo do seu próprio povo hebreu, além de ele ter uma dívida impagável, também era uma pobreza extrema. Ele não tinha como se manter, ele não tinha como manter a sua família. Então ele iria trabalhar para alguém do seu próprio povo, para que esse recurso viesse a ele, e então ele pudesse sustentar a sua esposa, seus filhos e sua casa. Deus dá instrução de como esse homem deveria ser tratado. Quando ele estivesse trabalhando como escravo, para aquele seu senhor, ele não deveria ser tratado como escravo, mas sim como alguém que fazia parte da família. Ele deveria estar ali participando de tudo o que era colocado para a família daquele senhor. Ele também teria direito. Ele deveria trabalhar por 6 anos, mas fazendo parte de tudo aquilo. E no 7º ano ele deveria então ser despedido. E quando fosse despedido, ele não deveria ser despedido de mão vazia. Da mesma forma, ele deveria ser despedido pelo seu senhor com parte dos cereais, com parte dos animais, também por 2 motivos. O primeiro deles é para que ele pudesse ter uma condição de continuar a sua vida dignamente, que ele pudesse dar o sustento para a sua família. A segunda dela, para que ele não se tornasse marginal e não acabasse voltando para trás na sua caminhada. Mas se ao término daqueles 6 anos de trabalho, no 7º ano, aquele homem, ele decidisse que mesmo ele sendo livre, mesmo ele tendo pagado a dívida para o seu senhor, ele decidisse que ele queria ficar, ele queria permanecer ali ao lado do seu senhor. Então ele deveria ser encaminhado até uma casa de leis, a sua orelha deveria ser esticada sobre o umbral da porta, e ela deveria ser furada. E a partir daquele momento, sempre que olhassem para aquele homem na rua, iriam respeitar ele. Por que queriam respeitá-lo? Por saber que ali havia um homem que tinha pago a sua dívida, que tinha uma dívida impagável outrora, e que trabalhou e pagou a sua dívida, e ele então a partir dali era livre. Mas mesmo sendo livre, por amor, ele decidiu ficar ao lado do seu senhor. Então esse homem era respeitado pela sociedade. Da mesma maneira, também o seu senhor era respeitado, porque todos olhavam para aquele homem com a orelha furada, ou para aquela mulher, e viam que o seu senhor lhe tratou dignamente, que o seu senhor lhe tratou como parte da família, a ponto daquele servo, ele não querer ir embora, mas ele querer ficar depois de toda a dívida paga. Nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre alguns valores, sobre algumas características de um servo do amor. A primeira delas, o servo do amor, ele é alguém que fica porque ama e não por barganha. Aquele homem, depois dos 6 anos, ele poderia olhar para o seu senhor e ele poderia dizer: olha, se você me der um pouco mais dos animais, se você me der um pouco mais do rebanho, um pouco mais do cereal, eu até fico com você. Se você investir um pouco aqui em mim, eu até permaneço. Se você me ajudar, eu até fico. Mas aquele homem, ele sabia que ele foi chamado pelo seu senhor com uma dívida impagável. Então ele não negociava, ele não estava ali por obrigação, ele estava ali porque ele amava o seu senhor. Uma segunda característica do servo do amor:
Ele é alguém que aprendeu a amar a casa que ele fazia parte. Ao caminhar daqueles 6 anos, aquele servo, ele convivia com os filhos, ele convivia dentro daquela casa, e ele aprendia a amar o seu Senhor. E ele não apenas amava o seu Senhor, como ele amava toda a casa que o seu Senhor o tinha colocado. O servo do amor, ele podia até olhar outras casas e achar bonita, ele poderia olhar outras casas e achar algo maravilhoso. As outras casas poderiam ter uma parede preta o tempo todo, a luz mais moderna, mas ele amava a sua casa e não trocava ela por nada. Ele estava nela por amor. O servo do amor, ele carregava uma terceira característica: ele amava o seu Senhor e também a família do seu Senhor. Ele aprendia a amar os filhos do seu Senhor, a esposa do seu Senhor. Ele aprendia a amar tudo que envolvia aquela família. Ele sabia que quando ele chegou ali, quando ele foi recebido, muitas famílias não o receberiam, muitas pessoas o julgaram, mas quando ele entrou naquela casa, ele foi recebido por aquela família chamada igreja. Aquela família o abraçou, aquela família o amou, e depois de 6 anos ele podia ir embora em qualquer momento, porque ele era livre. Ele poderia olhar e dizer: ó, o meu tempo deu. Ele poderia olhar e dizer: olha, eu estou jejuando e orando há 3 meses, mas é hora de eu ir. Mas ele não fazia isso, porque ele aprendeu a amar o seu Senhor, a sua casa e a família do seu Senhor. Quando aprendemos a amar a família que o Senhor nos colocou, nós não trocamos ela por nada e nem por ninguém. Ainda que tenha famílias lindas, que você venha admirar, que você olhe para ela e diz: nossa, que trabalho bacana, que algo maravilhoso, que algo lindo. Mas a tua família é a melhor família do mundo, o teu casamento é o melhor casamento do mundo, a tua igreja é o maior ministério unido desse país. Não troque por nada e nem por ninguém. Na minha igreja eu tenho um piazinho que eu levo ele junto. Quando os irmãos estão meio tímidos para bater palma, eu dou 5 para ele só para ele puxar a palma. Só que eu esqueci o piazinho hoje. A quarta característica do servo do amor: ele ama o seu Senhor indiferente dos defeitos que tenha. Os anos nos faz ver defeito. Quanto mais tempo você estiver casado com alguém, mais defeito você vai ver. Quanto mais tempo você tiver em uma igreja local, mais defeitos você vai ver. Quanto mais tempo você tiver em um ministério, mais defeitos você vai ver. Mas quando entendemos que fomos chamados para servir por amor, nós amamos indiferente dos problemas e defeitos. Nós amamos a casa que nos abraçou, que nos acolheu, quando ninguém poderia pagar a dívida que tínhamos. Você foi chamado em uma casa que te acolheu, uma casa que te abraçou, quando você e eu tínhamos uma dívida impagável, e hoje nós somos livres. Nós podemos ir quando quisermos, mas por amor, nós escolhemos ficar nesta casa. Aleluia! Glória a Deus! A quinta característica do servo do amor: ele carrega uma marca da aliança com o seu Senhor. Quando a sua orelha era esticada e furada, ele ficava marcado a partir dali. E ele era alguém que ele jamais conseguiria falar como os demais. Ele não conseguiria dizer como muitos dizem: ó amado do Pai,
Ô querido do papai, nós não temos essa característica, meus irmãos. Nós também não somos do aviãozinho, também não temos essa característica. Mas nós somos servos de um evangelho simples que está sendo pregado aqui desde ontem. Nós temos uma marca: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e Ele breve voltará. Aleluia! Você tem uma marca. Existe uma marca em você que é diferente das demais. Você serve por amor a essa casa. Lá na tua cidade, lá no teu estado, lá no bairro em que você faz parte, você deixa tudo e você vem para uma convenção, porque você ama essas 4 cores, porque você ama estar com os teus irmãos, porque você ama a casa que o teu Senhor te colocou. E essa marca ninguém pode apagar. Uma sexta característica do servo do amor: ele não trocava o seu Senhor, e nem a casa que o abraçou, por nada e nem por ninguém. Depois de 6 anos, ele tinha direito de ir. A sua dívida já estava paga, ele já estava empregado. Como foi dito aqui, ele já estava com um carro bom, ele já tinha condição de viajar. As suas roupas não eram a mesma. Ele poderia ir a qualquer momento. Ele poderia procurar a sua liderança, entregar uma credencial e dizer: olha, eu tenho um outro chamado. Mas o servo do amor, ele não trocava o seu Senhor e nem a casa que o abraçou por nada e nem ninguém, porque outrora ele era escravo e agora ele é livre. Quando entendemos que temos uma marca, nós não fazemos nada porque somos obrigados, nós fazemos porque amamos. Quando temos uma marca, nós não estamos em um lugar porque simplesmente veio uma convocação, nós estamos porque amamos. Quando entendemos quem somos para Deus e quem Deus é para nós, e a casa que Ele nos chamou, nós entendemos que fomos chamados para sermos servos do Senhor e para honrá-lo em todo tempo e em todo lugar. Uma 8ª característica do servo, 7ª característica do servo do amor: ainda que a sua orelha ela fosse puxada e marcada, ele permanecia. Ainda que a sua orelha fosse esticada, ele sabia que ele não estava ali para ser bajulado. Ele sabia que ele não estava ali para ser o tempo todo ali paparicado. Ele sabia que muitas vezes havia puxão de orelha e a orelha ficava marcada, mas ele sabia que era para o seu bem e para o seu crescimento. Então, mesmo ele podendo ir embora, ele decidia ficar. Quem não absorve impacto jamais vai impactar ninguém. Se você não consegue conviver com correção, como é que Deus vai te usar para corrigir? Se você não consegue conviver com palavras duras, como é que Deus vai permitir que você corra com carros e cavaleiros? Deus te chamou como servo e serva do amor. E nem que te puxem a orelha, decida ficar. Nem que o superintendente te chame, o conselho estadual te corrija, o presidente faça uma live para direcionar. Quem não tem correção na juventude, quando se torna adulto, nunca dá em boa coisa. Aprenda a absorver os impactos com amor.
Porque o dia que Deus te levanta, Ele te coloca onde Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas aprenda a conviver com a correção, porque faz parte de quem ama. A oitava característica do servo do amor se chama reconhecimento e gratidão. O servo do amor, ele sabia que quando ele chegou naquela casa, ele tinha uma dívida impagável. E ele sabia que quando ele chegou naquela casa, ele não tinha condição nenhuma. E com o passar do tempo, ele se tornou digno. Deus lhe transformou a vida. Talvez ele casou naquele período. Ele tinha filhos. Os seus filhos temiam a Deus e ele criou a sua família no altar do Senhor e debaixo da palavra. E depois de todos os anos ele podia dizer: olha, eu estou indo embora, eu não devo nada. Assim como eu fui beneficiado, eu também trabalhei. Mas o servo do amor, ele tinha algo dentro dele chamado gratidão. Eu não sei como vocês aqui chegaram na casa de Deus. Eu não sei como vocês chegaram na igreja que você faz parte. Eu lembro que eu tinha acabado de sair de uma desintoxicação por causa de droga. E eu vi numa casinha de 6x3, no máximo 10 irmãs orando e falando em línguas. E eu estava numa esquina e falei para um que estava do meu lado: vamos naquela igreja de crente. E ele falou: vamos. Chegou na frente, ele falou: eu vou é nada. E eu entrei lá, e eu aceitei a Jesus. E eu nunca mais saí da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu tenho que ser grato. Ele escreveu, o servo do amor, ele escreveu uma história. E essa história, ela finalizava sempre com gratidão. Ele sabia que ele podia ir em qualquer momento, mas mesmo podendo ir, ele escolheu ficar. Que você possa dizer para quem está ao seu lado aí: você pode ir quando quiser, mas seja grato e fique para sempre, porque foi Deus quem te chamou nesta casa. Fique de pé, você que pode. Glória a Deus. Você pode dizer para 2 ou 3 aí, diga: seja grato. Diz aí para 2 ou 3, seja grato. Deus te chamou, Ele te ama. Seja grato. Glória a Deus, vamos orar. Pai, eu quero te louvar por essa manhã. Eu quero te louvar pelos teus filhos e filhas, pela oportunidade de estarmos aqui. Que verdadeiramente possamos te servir a cada dia, não por obrigação, não por simplesmente porque temos que fazer, mas por amor e gratidão, que possamos te servir nessa casa, e mesmo quando pudermos ir, que possamos dizer: eu escolho ficar. Deus abençoe.